Assim, meus amados. Então, bora lá. Bora lá. Na página A68, nós falamos então sobre... Na página 68, nós falamos então sobre a questão daqueles que ensinam, né? Instruem as outras pessoas, deve desenvolver a capacidade dessas pessoas. Isso aí seria, no caso, o primeiro conceito. O segundo conceito lá em cima, né? Página 68, na segunda coluna, lá em cima. E o segundo conceito seria a aquisição da experiência. Aí a gente falou sobre cada um tem uma aptidão, cada um tem uma habilidade, cada um tem um dom dado pelo Espírito Santo para desenvolver. E aí quem ensina precisa identificar o que o Espírito Santo deu como ferramenta na mão daquela pessoa. E aí desenvolver essa capacidade nela. Deus dá o dom, irmãos, e a responsabilidade de desenvolver esses dons é nosso, é certo? De cada um individual e especificamente o que nós estamos falando é aquele que instrui os outros dentro da igreja, né? Então nós temos aí esse desafio, que é identificar naquela pessoa que chamado Deus tem na vida dela, quais as habilidades que Deus deu a ela, e aí dá o quê? Recurso para que essa pessoa faça aquilo que Deus chamou ela para ser. Nós não podemos jamais querer formar em uma pessoa aquilo que a gente acha que ela deve realizar, né? Então muitas vezes há essa falta de sensibilidade, de discernimento, de muitas vezes olhar para a pessoa, enxergar na pessoa aquilo que Deus enxerga, aquilo que Deus a separou para ser, não aquilo que a gente teria vontade que aquela pessoa fizesse, né? E eu acho que eu dei o exemplo que muitos pais, por exemplo, eles projetam nos filhos aquilo que eles queriam que os filhos fossem, né? Ah, eu queria que meu filho fosse isso, eu queria que meu filho fosse aquilo. Na verdade, às vezes é a vontade do pai ou dos pais que não conseguiram na vida e aí quer que o filho faça. Ou então aquele pai que faz, ele e quer reproduzir isso no filho. Acontece muito isso, né? Não está de todo errado se o filho também gostar daquilo, se o filho tiver vocação para aquilo, né? Nós temos um exemplo, o meu pastor. Tem, né? Aí, ó. Os filhos dele, só um que os outros dois é polícia igual ele era. E ele investiu na filha, ela fez a advocacia, né? Pagou, né? Mas na verdade... Ela terminou e ela falou, eu não quero, eu não gosto. Mas na verdade... Eu gosto de desenho, mas ele você vai ser advogado. Isso, é o desejo dele, né? Então a gente precisa respeitar, primeiro, o que Deus quer para essa pessoa. E o nosso papel, irmãos, então é dar recurso para desenvolver, né, aquilo, a aptidão, o dom que aquela pessoa recebeu de Deus e dar recurso. Então esse é o nosso papel e a gente precisa ter muito cuidado em estar confundindo as coisas. O nosso desejo e o desejo de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Vamos lá. Então na página de número 69, amados, ainda lá em cima... Tem lá uma observação que eu coloquei aqui no meu livro, né? Na minha observação na leitura, sobre a aprendizagem, porque a aprendizagem, a memorização não é suficiente, mas a compreensão do conteúdo sim. Então quando a gente vai passar, tá aqui, ó, bem aqui em cima, tá vendo? Ó? Escrito aqui em azul, tá vendo? Aqui, ó, livro de aluno tem essas coisas anotadas nos espaços em branco. Então eu tô lendo aqui, é por isso que vocês não estão achando no de vocês aí. Mas já é livro de professor. Então, de aluno a gente precisa estudar. Na aprendizagem, a memorização não é suficiente, mas a compreensão do conteúdo sim, né? Eu tirei essa conclusão lendo aqui esse blocozinho aqui, do final da página 68 para 69, onde o autor aqui ele diz sobre essa importância de ensinar, mas não apenas, irmãos, de estar fazendo com que a pessoa possa memorizar as coisas. Não é uma transferência de informação, onde a gente fala, ó, decora isso, decora isso, decora isso. Você tem que saber exatamente, aí a gente faz a pessoa reproduzir a frase, né? E a pessoa reproduz a frase, ou até mesmo o versículo. Ela decorou, ela memorizou, mas isso não quer dizer necessariamente que ela compreendeu aquilo. Então a compreensão é uma coisa, a memorização é outra. Então a memorização é a capacidade de eu guardar, armazenar aquela informação. Então, inclusive, eu consigo repetir aquilo tranquilamente, porque, né, então, fala, não, o professor fala assim, não, mas e esse assunto aqui, é assim, assim, exatamente, que foi exatamente a informação que o professor passou.
Inclusive, o que é a avaliação com as questões que geralmente a gente tem? É testar a capacidade da memorização. Mais nada. A avaliação feita, como a maioria das vezes nós fazemos, né? E não é das melhores avaliações, vou ver se eu consigo estar mudando isso aí aos poucos, não é que também seja totalmente desprezado, mas não é suficiente. Porque nem todo mundo, inclusive, nem todo mundo tem a mesma capacidade de memorização, já vai por aí. Então tem essa questão. Eu falei para vocês na aula passada que um professor, tinha uma ilustração que o professor foi dar a prova, né, a avaliação, e a avaliação é assim, ó, vocês têm que subir numa árvore, essa é a prova de vocês. Falei para vocês na aula passada ou não? Falou. Falei? Falou um jacaré, tinha um elefante, uma girafa. Então, mas qual é a moral ali da questão? É que é injusta essa prova, né, essa avaliação, porque nem todos têm a mesma capacidade de fazer aquilo, de exercer aquela prova, né? De passar naquela prova. Porque uns tinham mais facilidade e outros não. Então é a mesma coisa a avaliação quando a gente coloca, por exemplo, para testar a capacidade de memorização. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de memorização. E não é porque uma pessoa não memorizou que ela não compreendeu. E não é porque uma pessoa memorizou que ela compreendeu, né? Então, quando a gente passa o aprendizado, na verdade, é lógico que a memorização é muito importante, irmãos. Seria muito bom que cada um de nós forçasse, né, essa questão de vou memorizar isso, vou gravar isso aqui. O conceito, a fala, a frase, isso é muito bom. Mas mais importante do que isso é compreender um todo, é entender. E muitas vezes a gente fala com as nossas palavras, não como o professor gostaria, como o professor se expressou. Porque às vezes a gente, como professor, usa alguns conceitos, né, coisa mais formulada, mais técnica, algumas frases assim e tal. E aí o aluno não sabe reproduzir aquilo, memorizou e não consegue juntar aquele conceito, às vezes técnico, mas ele consegue explicar com as suas palavras. E ele entendeu a contento. Então é isso que a gente precisa fazer. Fazer com que as pessoas, irmãos, compreendam o conteúdo, entendam o conteúdo e não necessariamente que repita aquilo que a gente está falando aqui exatamente, né? Ipsis literis, como nós falamos, né? Ou seja, palavra por palavra, tá certo? Então é preciso compreender, entender, né? E nem todo mundo tem ainda, tem pessoas que dizem assim, André, eu entendo, mas não sei explicar. Ah, eu sei, André, compreendi, mas não sei te falar. Não tem problema, né? Porque muitas vezes há um segundo passo, quando a gente compreende alguma coisa, entendeu ali, mas acha dificuldade para expressar essa compreensão. A gente entende que isso é um processo, né? Onde você entende, irmãos, o nosso cérebro é fantástico nesse sentido, que mostra que existe uma necessidade de construção das coisas, né? Existe a necessidade de você, quase colocando tijolinho por tijolinho. Olha que coisa interessante. Antes de começar o início, né, da frase, da explicação dele, mas depois que ele conseguir dar o início, aí sim ele vai conseguir desenrolar. Isso, e a primeira coisa é compreender. Compreendeu, entendeu? Sim. Aí a pessoa vai escrever com as suas palavras, vai depender muito do vocabulário que ela tem, das palavras que ela usa. Às vezes não é palavra técnica, às vezes ela não sabe falar de uma maneira como o professor fala, e nem precisa também, não é? Mas ela precisa entender o conteúdo, o que a gente chama de o sumo, a essência da coisa. Tá? Então a gente precisa desenvolver isso com que a pessoa entenda. Inclusive nós precisamos entender qual é a realidade de cada um dos ouvintes, de cada um dos alunos, de cada um dos irmãos que nós estamos levando o ensino, falando, né? Então eu preciso considerar que, por exemplo, numa classe como a nossa, que tem lá seus 10, 12 alunos, alguma coisa assim, nem todos têm a mesma estrutura, mesmo conhecimento, né? Nem todos têm a mesma compreensão, e aí cada um tem suas limitações, um diferente do outro, e a gente precisa acompanhar, que é o que eu tento fazer com vocês, mais via WhatsApp, ou seja, mais via distância do que presencial. Presencial a gente consegue muito pouco, porque eu preciso ter uma fala geral, uma fala para a classe, e aí de vez em quando vocês se manifestam, aí eu percebo, opa, aqui então tem uma demanda diferente dali. Eu entendo que se ali não manifestou alguma coisa é porque está assimilando, está compreendendo o que eu estou passando. Isso é o meu entendimento. É por isso que o aluno, irmãos, todas as vezes que o professor estiver falando e ele não entender, ele deve falar, professor, me explica melhor isso. Não compreendi muito bem, isso aqui não ficou muito claro.
Porque senão o professor não sabe se o professor está falando. E aí vocês assim, por exemplo, ficam olhando para mim e ainda fazendo assim, ó. Aí eu falo, tá entendendo, tá concordando, né? No mínimo tá concordando, né? Tô concordando, tô entendendo. Dificilmente faz assim, ó. Mas se o senhor perguntar, vocês entenderam aí? Quem não entendeu vai fazer assim. Às vezes não, né? Mas assim, nem sempre eu pergunto, vocês entenderam, irmão? Não, eu tô aqui discussando. Estou aqui falando, expondo, né? Eu na minha imaginação, falar, eu estou sendo eficaz na comunicação, estou passando aquilo que todos estão compreendendo. Isso aqui é o meu pensamento, mas nem sempre é assim. Mas a gente precisa, então quando o aluno se manifesta, aí ali então está a oportunidade do professor alcançá-lo na individualidade dele, né? Então eu tento fazer isso via o WhatsApp que a gente tem, quando algum pergunta e a gente interage mais. Mas o que eu quero dizer, amados, é o seguinte, é que nós devemos nos relacionar com os alunos, de preferência de modo pessoal. Nós quando pregamos, por exemplo, a pregação ela é assim, a pregação e o ensino também, né? A gente tem essa tendência de falar para o grupo, não é? Só que nós temos que procurar falar com a pessoa como o Espírito Santo fala. Como que o Espírito Santo fala? Na individualidade da pessoa. Então eu não estou falando para o grupo, estou falando para o grupo, claro, mas aqui eu preciso e eu tento de alguma maneira falar com os indivíduos, né? Por isso que de vez em quando a gente provoca um, pergunta para o outro, aperta mais o outro, né? A gente estimula mais o outro, a gente falou para que eu preciso que essa pessoa ela fale mais, ela mostre. A gente às vezes faz isso, né, no processo, né, sem vocês perceberem, mas é tentar fazer com que a outra pessoa mostre o que ela está pensando, fale o que ela está pensando. E a partir do conhecimento da pessoa é que a gente vai, esse é o ponto de partida. É aqui que eu preciso, que eu vi que esse ponto aqui eu não consegui atingir, eu nem conheci esse ponto aqui de dúvida, ponto de dúvida, né? Ponto de conhecimento. E a gente precisa, na verdade, irmãos, levar em conta que cada pessoa ela é uma história, tem uma história, é uma compreensão, é uma forma de entender as coisas. As palavras que eu falo, todos vocês não entendem da mesma maneira, por N motivos, diversos motivos, né? Diversos motivos. Então não entende. E aí eu preciso tentar alcançar todas. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Não? Então pronto, isso aqui já seria um exemplo. Na página 70, amados, lá embaixo, 1.1, Sócrates. Tá aí, não tá? Sócrates, século V a.C., né? Lá para os anos 400 e alguma coisa, onde viveu esse filósofo, um dos principais filósofos da humanidade aí, né? No campo da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa tríade é aí quase que a trindade da filosofia. Legal, hein? Aristóteles e Platão. Sócrates é o primeiro que surge, né? Ele que faz. A filosofia é antes de Sócrates e depois de Sócrates. Então ele muda todo o paradigma do pensamento filosófico. Aristóteles era meio contraditório com Platão, não era? Depende de alguns pontos, não é que os três concordavam em tudo. Na verdade, muita coisa que um pensava foi o outro que escreveu. Entendeu? Então tem essas questões também, né? Mas Sócrates é aquele que muda toda a perspectiva da filosofia. Porque até então a filosofia tratava de coisas mais superficiais, naturais, melhor dizendo, não superficiais, naturais, né? E aí Sócrates, ele parte, então, não tem aquela frase muito conhecida, né? Conhece a ti mesmo e aí conhecerás a Deus. Não tem? Né? Não lembra, não? Conhece a ti mesmo? Nunca ouviram essa frase, não, de Sócrates? Não? Tudo que sei é que nada sei, aí já é mais conhecido, né? Não, mas ele tem outras aí. Então, amados, o Sócrates, ele tinha um método que é muito interessante, que nós vamos ler aqui, aí eu vou tentar passar para vocês, que esse método, ele até hoje deve ser usado, é muito bom. Para Sócrates, o saber não é algo que alguém, quer dizer, o mestre, transmite à pessoa que aprende, ou seja, o discípulo. O saber, o conhecimento é uma descoberta que a própria pessoa realiza. Olha só que pensamento interessante. Conhecer é um ato que se dá no interior do indivíduo, não é no exterior, hein, irmãos? A função do mestre, segundo Sócrates, é apenas ajudar o discípulo a descobrir por si mesmo
a verdade. Olha que coisa interessante. Então, qual é a função do mestre? Qual é a função do professor? Qual é a função dele? É de fazer com que o discípulo, o aluno, ele descubra por ele mesmo, dentro dele. E é isso que a gente tenta fazer. Fazer com que as pessoas, inclusive, cheguem às suas próprias conclusões e a gente não só dá informação, mas estimula essas pessoas a pensarem por elas mesmas. Que o que se tem muito dentro de igrejas, por que eu digo dentro de igreja? Porque o pensamento, o livre pensamento, não é muito bem visto dentro das igrejas. Ou seja, você pensar, quem pensa questiona, é inevitável, irmãos. Quem pensa questiona. E muitas vezes nós queremos reproduzir pessoas que não questionem nada, só que elas repassem, reproduzem aquilo que a gente está falando, não é? E a gente até vê como uma pessoa assim, meio que rebelde, uma pessoa meio submissa, que de repente questiona, fala, oh, pastor, mas eu acho que não é bem assim não. Fala, mas é assim mesmo que a palavra de Deus diz? Não, mas ó, a forma que é isso mesmo? Eu discordo. Nossa, essa palavra discordo é quase que um xingamento, é quase que uma blasfêmia, né? Fala, não concordo, pastor. Ó, não concordo, pregador. Ô, pastor, não concordo. Nossa, irmãos, isso... É motivo de excomungar, hein? Mais ou menos. Ou pelo menos de retaliação, de, opa, tá na minha mira, né? Então essas questões, isso é muito ruim. Isso, na verdade, não é bíblico, tá certo? Jesus nunca ensinou isso. Os discípulos, os apóstolos nunca ensinaram essa forma de lidar com as pessoas, né? A imposição, porque o que a gente muitas vezes vê em sala de aula no geral, seja escola, seja universidades, seja em salas de teologia, muitas vezes, essa questão de imposição, e você impor sobre aquela pessoa, e ela tem que descer goela abaixo, né? Ela tem que aceitar isso de qualquer forma. E o professor faz de tudo, todos os argumentos, para levar aquela pessoa a acreditar naquilo que ele quer provar por A mais B, que o que ele está falando é aquilo mesmo, acabou. E não é assim, amados. A Bíblia ensina, eu enxergo Jesus, eu percebo, eu vejo Jesus, ele expondo a verdade. Ele expõe, ele propõe algumas coisas, nunca impõe. Então, o que nós devemos fazer? Expor e propor, nunca impor. Porque a imposição, ela vem de fora para dentro de uma maneira opressora. A verdade, irmãos, ela nasce dentro daquele que está ouvindo. E se é verdade, se nós estamos plantando a semente de Deus, a palavra de Deus como semente, então o Espírito Santo é que fará com que essa semente, ou seja, internamente, ela brote, ela surja como a verdade. Então a verdade, ela nasce dentro das pessoas, tá certo? E quando ela nasce dentro das pessoas, é fruto da ação do Espírito Santo, inclusive, sobre a vida da pessoa. E não é de um terceiro. Porque quem é que ensina de fato? Quem é que traz a verdade? Quem é que liberta, no sentido até mesmo do entendimento? Irmão? Quem é que pode mudar a cabeça de uma pessoa? Quem é que pode mudar as categorias de pensamento de uma pessoa? Quem é que pode fazer assim uma conversão na cabeça de uma pessoa? Não é o Espírito Santo? Não é a palavra que liberta? Não é o Filho que disse que se conhecesse Ele, seria livre, verdadeiramente livre? Conhecendo a verdade libertaria? Não é? Então nós somos ineficazes nessa questão de fazer com que a pessoa compreenda como fruto de um entendimento. Nós conseguimos adestrar-nos. A gente consegue formar religiosos segundo o nosso pensamento. A gente consegue fazer discípulos nossos. E aí Jesus disse, façam meus discípulos. Então os discípulos que a gente tem que fazer não é nosso, né? Nós podemos fazer imitadores, pessoas que nos imitem. Pode seja, imite-me como eu imito a Cristo, né? Então eu posso fazer uma pessoa imitadora minha, isso é bíblico, me imite. Mas me imite na minha forma de servir a Deus no sentido de comunhão com Deus, de caráter, né? Essas coisas que a gente deve estimular as pessoas a nos imitarem, porque eu sigo Cristo, então eu sou um cristão e as pessoas me imitam, então eu posso fazer imitadores, agora discípulos só de Jesus. Eu não posso fazer meus discípulos, porque o mestre é Ele, a ninguém chamais mestres, porque a saber um só é o vosso mestre, a saber o Cristo. Então Ele é mestre, né? E os discípulos são dele. E eu sou um discípulo, eu não posso fazer um discípulo meu, eu estou querendo ser um mestre então.
Então, se eu sou um discípulo, o que eu posso fazer? Uma pessoa que me imite, para que seja discípulo de Cristo. Então, eu faço um discípulo de Cristo através da imitação da minha vida, porque eu sigo Cristo. Entenderam o processo, irmão? Mas no final de tudo, quem é que está realizando esta obra? É o Espírito Santo, não é? E aí eu preciso, amados, ter essa consciência, que eu não posso persuadir ninguém. Paulo, ele disse em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, 2, 3 e 4. Já falei esse texto várias vezes para vocês, porque eu acho muito interessante ele. Capítulo 2, verso 1 ao 4, mais ou menos. Amados, quando eu fui ter com vocês... O caráter da pregação de Paulo? O verso 1, 2, 3, 4. Amados, quando eu fui ter com vocês, nada eu propus saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. Eu não fui com sublimidades de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do verso 4, em demonstração do Espírito do poder. Acho que até o verso 5 está escrito, para que a nossa fé, né, a vossa fé de falando, não se apoiasse, irmão, em sabedoria humana. Mas olha só que coisa interessante. Então, infelizmente, muitas pessoas estão sendo adestradas, né? Estão sendo ensinadas por pessoas que querem persuadi-las por meio de palavras humanas. E aí a fé dessas pessoas é baseada no quê? Na sabedoria humana, num pensamento que eu tenho. Amados, toda a pregação, todo ensino, ele não tem cunho inspirativo. Inspirado é apenas a palavra de Deus. Toda fala, toda pregação, todo ensino, toda palestra, toda instrução é uma interpretação ou uma tentativa de interpretação de quem fala. Não tem um valor, no sentido assim, valor inspirativo. Deus pode me usar? Pode. Mas assim, inspirado? Não. Porque inspirado mesmo só foram os discípulos. Deus trouxe uma revelação através de mim? Não. Não há mais revelação a partir do cânon fechado da Bíblia. Existe, irmãos, a possibilidade de o Espírito Santo nos iluminar por meio da revelação. Agora, revelação, ninguém traz mais nenhuma outra. Só os apóstolos foram escolhidos para trazer a revelação de Deus. Então, Deus pode iluminar através da minha vida uma verdade? Sim. Agora, porque Deus me usou para iluminar uma verdade através da minha vida, quer dizer que tudo que eu falo, ele tem, até mesmo estou falando uma mesma fala. Estou falando, por exemplo, numa aula aqui. Deus pode me usar para trazer uma verdade, iluminar uma verdade assim, mas uma verdade mesmo, bíblica, aquele negócio assim que veio, Bíblia pura, né? Como diz assim. Pode, mas e na sequência eu posso falar uma besteira, e eu posso, na sequência, falar palavras que na verdade são fruto da minha compreensão e necessariamente não é a palavra de Deus. Vocês estão compreendendo, amados, que nós que ensinamos, nós temos que ter muito cuidado para não achar que a gente é profeta de Deus, né? Naquele sentido, a gente é oráculo de Deus, nós somos a boca de Deus. Não, na nossa fala Deus entra, aí que é a esperança minha, né? Mas, irmão, a gente precisa ter essa humildade, não é nem humildade, a gente precisa ter a consciência desta realidade, que nós, na verdade, estamos nos esforçando para ser bíblico, nos esforçando para apresentar aquilo que, e honestamente, nós estamos fazendo isso, e tem que ser assim, mas é uma presunção muito grande. Eu ouvi um pregador um dia falando, eu não vou falar que é o Marco Feliciano, lógico que não, mas ele, isso faz anos também, né, irmão? De repente ele mudou aí essa opinião dele, faz bastante tempo, ele era mais infantil, na compreensão, né? E ele falou assim, as palavras que eu falo milimetricamente é dada pelo Espírito Santo. Já pensou um pensamento desse? Ou seja, tudo que eu falo aqui, verbo por verbo, palavra por palavra, expressão por expressão, isso aqui é o Espírito Santo que me concede? Então eu preciso escrever aqui, porque vai virar outro livro da Bíblia. Porque exatamente foi isso que aconteceu com os apóstolos. O Espírito Santo, na sua soberania, moveu o coração, né, de alguma maneira, dos apóstolos, para que até os verbos Deus escolheu. As colocações foi Deus que escolheu. Os tempos verbais, melhor dizendo, foi Deus que escolheu. Exatamente. A Bíblia foi escrita pelos apóstolos, mas exatamente os termos
Isso foi Deus, irmãos, que escolheu, na sua soberania. Eu não sei como ele fez isso, respeitando as limitações, respeitando a capacidade de cada apóstolo, mas no final foi Deus que inspirou o pensamento desses apóstolos, mas levando em conta as suas limitações e etc. Agora Deus fez isso com os apóstolos, com ninguém mais. Tá certo? Exatamente. Porque senão, amado, o que eu escrevesse ia virar Bíblia. E não é assim. Diga aí, Eric, tu quase 2 vezes queria falar e eu não deixei. Você estava falando sobre questionamento, então, é certo, tudo que, por exemplo, se uma pessoa, um pastor, chegar em você e for falar assim, perguntar o porquê. Sim, claro. Não é errado. Não, claro que não. De uma forma respeitosa, claro que não é errado. É porque, por exemplo, se fosse questionar alguém, a pessoa ia falar que você é cético. Não, Que nem quando eu estava conversando na minha sala de aula e eu ficava questionando algumas coisas. Nós evangélicos lá ficava conversando. As pessoas perguntavam assim se eu acreditava em Jesus Cristo mesmo. Porque, um exemplo, se eu pegasse um texto, aquele Isaías 45 lá, eu formo as trevas, eu formo a luz. Então, eu fui perguntar o porquê daquilo, né? Aí a pessoa fala, Deus ele não precisa explicar nada, a Bíblia não precisa explicar nada. Mas tem que ter um porquê, não é? Claro. Tem que ter, eu tenho que entender aquele texto. Se não fosse para mim entender, não estaria escrito, não teria um... De uma forma racional ainda. Claro. As pessoas pensam que é meio cético por causa disso. É a mesma coisa da filosofia. A filosofia ajuda pra caramba na Bíblia, pô. Claro. Faz você raciocinar, é tipo a teoria de Platão, da caverna. Isso, do Glauco. Depois que a pessoa questiona as coisas, vai entender. Porque se eu só ler um exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sem eu entender, perguntar alguma coisa, sem eu questionar o porquê Davi escreveu aquele texto. E isso que é interessante, exatamente isso aí. Porque assim, amados, o questionamento não é evidência de incredulidade. Não, pelo contrário. A fé, ela tem um termo que a gente usa na teologia que é assim, uma ação exige uma explicação, né? Então, uma ação exige uma explicação. Por que é para fazer assim? Por que é para viver dessa forma? Por que Deus disse assim assado? Isso não é um sinal de incredulidade, pelo contrário, isso é um sinal de querer entender a fé, para que a fé ela seja como um fruto de uma compreensão, de um entendimento, e não um adestramento religioso, que você é treinado a fazer assim, assim, assado. Mas por que você faz isso? Eu não sei. Eu faço porque o pastor mandou, eu faço porque a minha religião diz que é assim, eu faço porque a Bíblia diz sim. Mas por que a Bíblia diz isso? Existe um motivo. E Deus quer que a gente entenda, compreenda, procure pelo menos, irmãos, tenha desejo pelo menos de saber o porquê daquilo. Por que Deus quer que eu viva assim? Existe uma razão. Se existe uma razão que eu posso compreender, então eu devo procurar essa razão. Razão e fé não são coisas opostas, não é? Razão e fé andam juntas. A fé é racional, irmãos. Porque se fé não for racional, é fideísmo. O que é o fideísmo? Fideísmo não exige explicação de nada. Você crê. É uma crença irracional. É mais como fruto de um sentimento, ou como fruto de uma intuição, ou como fruto de que foi colocado aquilo lá como verdade, mas não é algo que veio de dentro. Não é algo que o Espírito Santo te colocou uma convicção de entendimento. Essa que é a questão, amados. E aí, por exemplo, quando eu entendo algo, quando eu compreendo, quando eu declaro algo como fruto do meu entendimento, veja bem que coisa importante e interessante. Quando eu entendo algo como fruto do meu entendimento, se aquilo é uma verdade, e quando eu vou pecar contra aquela verdade, se atingir a minha compreensão, eu vou ter grandes dificuldades de pecar contra aquilo. Grandes dificuldades. Agora, quando algo é me passado como apenas uma regra, como apenas um comportamento religioso, para eu pecar contra aquilo, eu não vou ter muita dificuldade quando a tentação vier. Repete aí, professor, que eu não ouvi muito essa parte aí desse seu entendimento aí que você falou. Veja bem, Erickson. Quando a gente tem uma convicção, e aquela convicção ela é fruto de um entendimento. Eu compreendi aquilo lá, atingi o meu entendimento. Né? Não só a minha memória, meu entendimento. Eu compreendi aquilo. Aquilo transformou o meu entendimento. Aquilo para mim é uma verdade absoluta, uma convicção que foi criada, eu compreendi aquilo lá. Quando eu vou pecar
contra essa verdade, contra essa convicção, eu vou ter sérias dificuldades. Vai ser muito mais difícil eu pecar, porque a minha consciência, que é o que rege a minha vida, aquilo vai ser como que uma barreira, como que uma proteção. Olha só, irmão, como que uma resistência. Eu quero fazer algo que para mim, a minha natureza carnal, o meu impulso, a tentação, a força do pecado quer que eu faça algo, mas o meu entendimento, ele tem uma convicção que aquilo é errado, aquilo não é vontade de Deus. Eu vou ter mais dificuldade, porque eu estou indo contra a minha própria consciência. Isso é coisa difícil demais, irmão. Quando você peca contra a sua própria consciência, você está indo num caminho muito perigoso. Você tem a convicção que aquilo não é vontade de Deus, que aquilo não é correto, que aquilo não agrada a Deus. Quando você consegue transpor essa barreira, pular essa barreira, você está indo para um caminho muito perigoso, porque você está indo contra a sua própria mente, com a sua própria convicção. Martinho Lutero, ele disse assim, é muito perigoso para o homem ir contra a sua própria consciência. Isso é muito perigoso, porque eu estou me traindo. Traindo o seu caráter, não é? Um exemplo, eu crio um caráter, exato, moral, aí eu falo um exemplo. E minhas convicções, porque o homem é regido por suas convicções, irmãos. Por suas convicções, o homem morre. O homem morre por uma convicção. Eu acredito nisso e estou disposto a ir até a morte. Aliás, isso é evidência quando a gente se deparasse com a morte, porque, irmãos, se eu não estou convicto, chegou na hora de morrer, aí falou, opa, não, eu volto atrás. Que é isso? Aí que está uma das evidências de que os discípulos, eles foram até a morte, é porque eles acreditavam que Jesus ressuscitou. Não poderia ser uma mentira, porque com uma mentira ninguém sustenta a ponto de dar a sua vida, se essa mentira é consciente nele. Eu não escondo a mentira a ponto de a minha vida está em jogo, irmão. Ali eu nego, opa, não, calma, vai me matar? Não, eu nego, não acredito mais, volta atrás com a minha palavra. Quando chega nessa hora, e nenhum dos discípulos fizeram isso. Nenhum dos cristãos fizeram isso, face à morte, né? Então, o homem é regido pelas suas convicções. Então, quando é fruto da convicção, amados, é muito difícil eu pecar. Não é que eu não posso fazer isso, é muito difícil. Agora, quando só é um treinamento religioso, te colocaram na cabeça que é assim, mas não é uma convicção sua, então é mais fácil de pecar contra isso, contra essa suposta verdade que eu tenho. Mas por quê? Porque me treinaram assim, não é porque eu tenho essa convicção. Dá para entender mais ou menos, irmão, onde eu quero chegar aqui? Então essa é a questão, a gente tem que fazer com que as pessoas, elas tenham a convicção e surjam delas isso. Então, por que você crê no que eu estou te falando? Porque eu estou te falando? Não, então, tem respaldo. Porque, então, de alguma maneira o Espírito Santo testificou isso em você. Porque você concorda dentro de você. E se chegar um momento que vier outro professor e de repente falar outra coisa, outra pessoa, e querer te desviar da fé, não é? Ainda que ele tenha argumentos melhores, inclusive. Mas se aquilo é uma convicção tua, não existirá argumento poderoso para tirar a convicção do teu coração. A verdade da palavra de Deus, irmãos, é maior do que qualquer qualquer argumento que possa ser trazido para que possa destruir essa verdade. A verdade de Deus em nossa vida é inabalável. A verdade de Deus, ela é tão poderosa, quando liberta um homem, não existe nenhuma outra escravidão ou nenhuma escravidão que possa, na verdade, fazer com que essa pessoa livre, porque uma vez livre, é livre. Professor, então todos os cultos ou todas as aulas devia ser racional, as aulas devia ser, os cultos, ensinamento, questionar um exemplo. Eu fosse um pregador ou qualquer coisa, um professor, então eu deveria sempre pregar fazendo pergunta para as pessoas. Ou qual é a razão da sua fé? Por que você acredita na Bíblia? Devia ser mais ou menos isso. Tipo, fazer as pessoas raciocinar, não ter preguiça de raciocinar. Exato. Um exemplo estimular o pensamento. Estimular o pensamento. Não um exemplo. Meu pastor falou que Deus é bom e a igreja toda vai concordar que Deus é bom. Claro. Mas sem raciocinar, ter preguiça de raciocinar. Mas por que ele está falando isso? Então você acha que todas as aulas ou todo tipo de ensinamento deveria ser assim? Questionar. Estimular a pessoa a raciocinar. Sem dúvida, claro. Sem dúvida, não tenho dúvida disso, porque nós estamos lidando com gente racional. E cada um precisa ser eu ia falar autônomo, mas não.
Mais ou menos, né? Autônomo em relação ao outro. Tá? Nesse sentido. Desculpa, irmãos. Então, deveria ser emancipado, essa é a palavra. A gente tem que emancipar as pessoas umas das outras e deixar elas ligadas a Deus. Como assim emancipar? O que é o significado? Emancipar é você desvincular a pessoa a você. Ela não está mais ligada a você. Isso aqui é emancipação. Quando você desliga, desvincula. Então, por exemplo, essa pessoa, ela deve andar, ela deve ter uma condição de tal maneira que ela possa ter uma autonomia em relação a Deus, sem passar por mim. Ela não depende de mim para se relacionar com Deus. Se ela depende de mim, ela está emancipada a mim. Desculpa, ela está ligada a mim. Se eu emancipo ela, eu desvinculo ela de mim, porque ela está ligada com Deus. Ela anda com Deus, ela se relaciona com Deus. Ela não depende de um sacerdote. Ela não depende de um profeta, nem para falar com Deus, nem para ouvir Deus. E nem para aprender de Deus. Porque ela deve ter condição, por ela mesma, a lidar com a palavra de Deus. É lógico, irmãos, que isso é um processo. É lógico que ninguém aceita Jesus hoje e amanhã tem essa condição. Claro que não. Mas deve ser o papel de todo líder, de todo professor, de todo pregador, de todo pastor, fazer com que essa pessoa seja levada à maturidade. Isso é emancipação. Eu não infantilizo ela. O que é a infantilização? É que essa pessoa sempre vai precisar de mim, como um guru. Mas os pastores, os professores, os profetas, tudo faz isso. A maioria, né? A maioria faz isso. Um exemplo, se eu sou profeta, falar, essa pessoa não tem condição de falar com Deus. Falar que nem aquele dia que você falou, é Wi-Fizão ligado com Deus, conectado. Toda hora eu vou ter que precisar de um profeta para falar comigo. Eu não preciso de profeta aqui, ó. É isso. Tem coisa melhor do que isso? Claro. E é difícil entrar na cabeça dos crentes mais velhos, das pessoas que... A maioria, né? Porque tem um pastor ali é... Gente boa demais, Gente ali boa, é outro naipe, ali é fora da curva, né? acima da média, né? Acima da média, Maria. Fica difícil as pessoas, falta de questionamento também, né? Nas igrejas antigamente, o pessoal não questionava porque já era... Não é só antigamente, o Erickson. É a condição do ser humano que muitas vezes ele não entende o seu papel. O líder cristão, alguns não entendem o seu papel. O seu papel não é um paizão de todo mundo, né? O seu papel não como eu vou dizer, aquele que manda em todo mundo. O seu papel é fazer com que as outras pessoas, ou seja, o líder, vamos colocar o líder no geral, envolve todo mundo aí. Então, qual é o papel do líder? É fazer com que o seu liderado tenha condições, dar recursos a esses liderados, para que eles possam exercer e tocar suas vidas. Você entendeu? Então, com as suas próprias pernas. Exatamente. Professor, mas não seria discípulo missionário? Como assim, Messi? Um discípulo que faz discípulo. Timóteo não era discípulo de Paulo? Uhum. O Timóteo ficou em outra cidade, em outra região, não foi? Sim. E o missionário, em cada cidade que ele vai, ele abre uma igreja e vai para outra cidade, né? Sim. E Também. Aquele pastor fica independente do missionário, né? Sim. Porque na minha cidade mesmo tinha uma missionária que ela ia para Minas, depois ia para Sergipe. Sergipe ia para outro estado e ficava mais de anos para voltar lá para visitar essa igrejinha de Minas. Sim, mas vamos colocar aqui, é que aí você está falando, inclusive, das pessoas que não se veem nunca mais, às vezes, né? Vai um para cá. Eu estou falando, por exemplo, nós congregamos aqui todos numa mesma igreja. Eu sou o pastor de vocês, supostamente, né? Então vamos colocar uma hipótese aqui. Qual é o meu papel? O meu papel é que vocês sempre dependem de mim para tudo. Ô André, me explica isso aqui da Bíblia. Ô André, para tomar uma decisão na minha vida, eu queria saber o que Deus quer da minha vida. Ô André, ora por mim aí, porque eu estou passando uma situação assim e tal. Ô André, não sei o que. Ô André, o que eu devo fazer? Ô André, e agora? Ô André, não sei o que. Calma aí, irmão. Calma. Eu estou sendo ineficaz como pastor de vocês. Isso eu estou falando de 10, 15, 20 anos que vocês estão congregando comigo. E sempre é assim. O que é isso? É uma infantilização. Vocês sempre vão depender de alguém. É o que a criança é e faz. O que é um infante na ótica da filosofia? O que é um infante? É um incapaz. O que é um infante? É o que não fala, é o que não argumenta. Esse é um infante na ótica da filosofia, né, grega. Então, assim, quem é um infantil? É aquele que sempre vai depender de outro. Ele não tem condição, não anda com as suas próprias pernas,
Não tem condição de tomar a decisão, porque não tem maturidade suficiente para isso. Tem os seus membros, inclusive, né? Seus membros, tem braço, tem perna, tem tudo. Em potencial poderia fazer o que adulto faz, mas não tem a capacidade. Por que não tem a capacidade? Porque os seus membros não foi ainda desenvolvido. Os músculos não foram desenvolvidos. Mas se você pega um recém-nascido, com 20 dias, com 10 dias de nascido, e você pega um adulto com 40 anos, potencialmente o bebê tem as mesmas condições, potencialmente, estou falando isso aqui, potencialmente, ele pode fazer isso, né? Então tem um potencial do que um adulto. Só qual é a diferença do adulto e do recém-nascido? É que no recém-nascido ele tem as duas pernas, só que não tem músculo suficiente para sustentar essas pernas. Ele tem 2 olhos, só que ele não consegue perceber as coisas ao seu redor. Ele tem os ouvidos, mas não consegue assimilar o que ouve para tirar a conclusão daquilo. Ele tem as suas mãos, mas não consegue articular ela de uma maneira, por exemplo, em escrever alguma coisa. Mesmo porque o seu cérebro nem está desenvolvido para que ela junte letras e saiba o significado daquilo. O que eu estou querendo dizer é que essa criança aqui precisa chegar a ser um adulto. O que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 20? Vamos ler o texto que eu acho interessante? Aí, varão. Tá vendo? Ó, o ouvido já percebeu, você é adulto. 13 e 20? Acho que é, irmã, deixa eu ver. Não, 13 e 11. 13 e 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Simples, não é, irmãos? Não é simples. O que Paulo diz? Eu era menino, eu sentia como menino, olha só, eu fazia, escorria como menino, né? Então, meu sentimento era de uma criança, meu feito era de uma criança, é o que ele vai dizer aqui. E minha fala era como de uma criança. Então, ele falava como uma criança, os seus sentimentos eram infantis, né? Suas realizações eram infantis. Logo que ela deixou, não falava mais papá, mamã, não tinha mais sentimentos egoístas, né, que a criança tem, não pensava só em si mesma, já não brincava mais com carrinho, tá certo? Então não falava mais como menino, não sentia mais como menino e não fazia as coisas de menino. Cheguei a ser homem, maduro, a minha fala me denuncia, né? Aquilo que eu falo me denuncia. Jesus disse que o coração está cheio, a boca fala. Então, por exemplo, o que aconteceu esses dias aí atrás? Me colocaram num grupo lá de pregadores aí do Brasil. Tá. E aí surgiu um cidadão lá, um pastor, não vou falar de ministério, nada, não vou falar mesmo. E aí, sabe, irmão, a fala dele denunciava que ele era arrogante. Pastor, se apresentou lá com tinha 3 iniciais antes do nome. Olha só, 3 iniciais, DR, PR e Rev. Doutor, pastor e reverendo. Eu olhei e falei, ô louco. Caraca. Alguns se apresentam como PR, pastor, né, tal. Tudo bem, não tem problema nenhum, não vejo problema nisso. É uma função dele, então põe lá o PR. Mas o cara fez questão de colocar 3 atribuições. Qual é a necessidade disso, irmão? Isso já demonstrou algo, já está algo errado aí, né? Por que ele quer colocar que ele é reverendo, que é doutor, num grupo aí de pregadores? Por quê? Então alguma coisa errada. A gente já vai identificando. A fala dele já demonstrava uma empáfia, uma superioridade. Né? Eu falei, nossa, e aquilo incomoda, né, irmão? Vai incomodando e tal. E se colocou como professor de todo mundo. Achei estranho, porque é um grupo onde todo mundo iria contribuir de alguma maneira, né? Todo mundo tem, de alguma maneira, uma contribuição. Lá, o grupo é de pregadores, mas ele se colocou como sendo o mestre de todos. Mas não deu outra, excluir o camarada. Ou excluir o camarada ou ia acabar com todo o grupo, porque o cara causou assim uma ambiência que ele criou, uma situação onde foi desarmonioso aquilo tudo. Eu lembrei logo de Eclesiastes. Eu acho que é capítulo de número 8, se não me falha a memória, que diz lá quando a mosca
morta cai no perfume e estraga tudo. Mais ou menos isso, né? Então o cara era uma mosca morta, caiu no perfume e aí estragou tudo, irmão. O ambiente, vocês conhecem assim alguma pessoa que quando ela chega em um lugar, irmão, o ambiente muda? Parece que chega um peso com ela. Hã? Hã? Quem? Eu. A senhora não, jamais. A senhora não é assim, não. Eu já ouvi isso. Ah, então. Quem falou, eu acho que é ela que é. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 10, tá? Eclesiastes. Capítulo 10, verso 1, isso. Assim como as moscas. Isso. Pode ler aí, Diogo, já que chegou, mano. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar a essência do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de tolice. Um pouco de estutice, um pouco de loucura. É a mosca morta, irmão. O ambiente, né? Muda todo. Então o que acontece é o seguinte: nós precisamos ter muito cuidado para se colocar nessa posição de superioridade, de achar que nós sabemos, que nós somos as pessoas, né? Não, amados, não, jamais, jamais. No nosso meio isso deve ser inaceitável. No nosso meio isso deve ser intolerável. Uma pessoa que acha que ela sabe, que ela é o oráculo de Deus, que ela é o mestre, que as pessoas têm que vir a ela para se consultar a Deus, que ela é aqui quem... Não, amados, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos nós pertencemos a um único corpo. E nesse corpo, um depende do outro. E nesse corpo, a ordem funcional. Tá certo? Há uma ordem... Na criação, por exemplo, quando Deus criou o homem e a mulher, o que existe ali? Uma ordem hierárquica? Não. É uma ordem funcional. Existem funções diferentes ali. Se a função de um líder é uma função, não quer dizer que ele é superior, quer dizer que ele tem uma função ali. O pastor, o pregador, o ensinador, ele não é superior, ele tem uma função. É por isso que o pastor não olha para o diácono como sendo, não deve, né? Estou falando aqui nos ideais, não deve olhar para o diácono como um obreiro inferior, e sim como um obreiro. Só que o diácono tem a função de servir na questão diaconal e o pastor de pastorear. São funções, irmãos. E não pode haver essa ideia de superioridade. E entre o professor e o aluno é a mesma coisa. Então, na ótica do professor, estou falando do homem de Deus, da mulher de Deus, não deve ser esse é inferior porque é meu aluno. Jamais. Qual que é o nome aqui do poeta brasileiro, meu Deus do céu? Está escrito aqui, eu perdi. Tem um professor, um livro do professor que eu estava lendo, quando o Martinho Lutero foi estudar, os professores deles não chamavam eles de aluno, e sim de doutores ou mestre. Porque poderia sair, vai ver se alguém saia mais alto do que ele. Ah, entendi. Entendeu? É interessante isso aí. Tem um pensamento que era assim, um professor de universidade, nos Estados Unidos também, todo aluno que, aquele tempo usava chapéu, né? Inclusive, quando você ia cumprimentar alguém, você tirava o chapéu, né? Isso era a prática que existia na sociedade e tal. E aí, esse professor de universidade, já um ancião e tal, todo aluno que passava, ele tirava o chapéu. O outro falou, por que você está fazendo isso? Por que são todos alunos, muito mais jovens que você? Falou, eu não sei aqui quem vai ser o presidente, quem vai ser um governador, quem vai ser um juiz. Potencialmente, eles todos, para mim, são pessoas dignas de ser honradas. Isso falta muito nas igrejas, hein? Página 77 é que eu queria achar. Esqueça aí. Tá gravado, varão. Agora caiu na rede, já era. O Guimarães Rosa, eu acho muito interessante, né, que ele diz: o mestre não é aquele que sempre ensina, mas quem de repente aprende. O professor não é aquele que sempre ensina, de repente ele aprende. Né? É isso mesmo? Então, acho que eu misturei até as bolas aqui. O mestre não é aquele que sempre ensina, é isso mesmo, não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Amados, nós estamos, na verdade, na ótica bíblica, na ótica de Deus. O professor não é quem detém o conhecimento. O professor é um canal de Deus para alcançar os outros, né? E aí nós, irmãos, que estamos instruindo as outras pessoas, nós devemos entender que quem de fato pode levar a pessoa à compreensão é o Espírito Santo. Não é a minha capacidade de persuasão, não é a minha capacidade de convencimento, não é a minha habilidade na oratória, não é o meu poder de eloquência,
não são os meus esforços, não é o meu preparo, não é a minha dedicação, isso tudo que será suficiente, isso tudo pode contribuir. Isso tudo Deus também usa como ferramental na sua ação. Mas eu confio apenas e unicamente, irmãos, na ação do Espírito Santo, para que a outra pessoa seja alcançada por Deus. Então, na verdade, eu me coloco como um vaso de barro. A excelência está em mim, Paulo disse. A excelência está em nós. O Espírito Santo que opera tanto em quem ensina e em quem aprende. Porque se não houver um milagre em quem aprende, quem ensina, irmãos, não vai ter eficácia. Então são dois milagres. Em quem ensina um milagre, e é Deus que está agindo, opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, é o que diz o texto bíblico, né? Então olha só, o milagre é o Espírito Santo agindo na vida do professor, e o outro milagre é agindo na vida do aluno. Quem é que está agindo aqui? É o Espírito Santo. Quem é que vai ter o sucesso aqui? É o Espírito Santo. E eu não estou querendo dizer que a gente deve então desprezar. Então, se é o Espírito Santo que faz tudo, então para que a gente vai se preparar? Para que eu vou ordenar as coisas? Também não é esse extremo, né, irmão? Diga-me assim. Eu estou lendo lá em Êxodo, Deus falando que ele ia encher os hebreus, uns hebreus do Espírito Santo, para preparar os utensílios de ouro. Isso. Bezalel, a Oliabe, né? Quer dizer, quando Deus tirasse o Espírito Santo, não ia saber nada ali, né? O Espírito Santo que estava ali. Não foi e nem é exatamente assim, porque na verdade o que Deus está fazendo ali foi capacitá-los, né, para que eles tivessem essas habilidades. Então Deus deu o dom, não é que Deus tirou, não é que o Espírito Santo saísse e eles não iam saber mais. Deus capacitou ali o Bezalel e a Oliabe, né, Êxodo 33, se não me falha a memória, 31, né, 31, Êxodo 31 me parece, isso, acho que é 31. E aí o que acontece? O Espírito Santo veio e capacitou aqueles homens a trabalhar em obra, esculpir e um monte de coisa lá que eu não lembro mais. Mas a questão é assim, Deus deu habilidade. E a Bíblia diz inclusive que os dons de Deus são sem arrependimento. Deus não tira, Deus deu. Né? Então Deus deu o dom, eles tiveram habilidade para realizar aquilo. Não é que o Espírito Santo foi quando saiu, eles não sabiam mais fazer, nem pegar mais numa talhadeirazinha. Não. Mas a questão mas a gente percebe, é Deus que capacita, irmãos. É Deus que age. Então o professor bíblico, o líder, né, bíblico, ele precisa entender que é Deus que tem que agir. É por isso que tudo que nós vamos falar, toda a orientação nossa, toda a pregação nossa, toda a aula nossa, deve ser debaixo da oração. Toda, irmãos. Toda. Jamais eu devo confiar que eu sou suficiente nisso. Todas as vezes que nós formos abrir a nossa boca para falar a respeito de Deus, da sua palavra, a pessoas, o interior nosso tem que estar rendido ao Espírito Santo. Tá certo? Eu preciso interiormente me ajoelhar diante de Deus, ainda que eu esteja em pé. Mas a minha alma, o meu espírito, o meu intelecto está rendido a Deus, está subjugado à ação do Espírito Santo. Né? Eu falo, mas eu sei, Senhor, se Tu não falar por minha vida, se o Senhor não convencer aquela pessoa, se as palavras da minha boca, o Senhor não entrar nelas, se o que eu profiro aqui, o Teu Espírito não levar as palavras como Espírito e vida, Senhor, vai ser em vão. Ainda que eu consiga articular o pensamento, ainda que eu consiga elaborar racionalmente, começo, meio e fim, conclusão, aplicação da Tua palavra, mas se o Senhor não manifestar em mim o dom da ciência da palavra, se o Teu Espírito não agir por minha vida, Senhor, eu serei ineficaz na comunicação, não acontecerá nada, as pessoas não serão transformadas, as pessoas não chegarão à convicção como fruto de uma ação do Teu Espírito iluminando essa verdade na vida delas. É assim que deve ser o nosso pensamento, irmãos. Todo comunicador da Bíblia, todo professor, todo pregador, todo aquele que comunica deve pensar, sentir e agir assim. E levar essas pessoas e querer, inclusive, que o Espírito Santo haja na vida dessa pessoa, que essa pessoa já não precise mais de mim para orientá-la. Né? E que ela caminhe, e que ela ande com Deus, e que ela cresça em Deus, e que Deus me use para levar outras pessoas à maturidade. E não infantilizar o resto da vida daquela pessoa para que ela fique vinculada a mim e dependa de mim. Ô mestre, ô profeta,
Ô vaso, né? Ô ungido de Deus. Aquela coisa que vai enchendo o ego, irmão, sabe? Aquele negócio assim, você precisa de mim mesmo, hein? Se não for eu, né? Deus me escolheu. Sou ungido de Deus. Tu não sabe não, mas Deus me deu o dom. Eu tenho, eu sou. Olha aí, irmão. Tem um livro que eu li que foi o Charles Spurgeon que escreveu para um pastor, quando ele foi chamado, né, com 19 anos,